A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo aos nossos estudos do Espalhar Amor. Nós estamos estudando o livro Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, do Padre Antônio Royo Marim. E nós estamos agora estudando as virtudes derivadas, né? E nós estamos estudando hoje a virtude da religião. É uma virtude derivada da justiça, que é a virtude anterior que nós vimos. Tá? Então, para a gente já iniciar, eu vou começar aqui na página 201, bem no comecinho da parte do estudo da virtude da religião, e nós vamos estudar o seguinte. Ele vai nos dar a noção do que é a virtude da religião. Ele vai dizer o seguinte: uma virtude, ela pode ser definida como uma virtude moral que inclina o homem a dar a Deus o culto devido como primeiro princípio de todas as coisas. Então, é importante que a gente entenda o seguinte: a virtude da religião é a virtude que inclina o homem ao culto devido a Deus, tá? Então, a virtude da religião é o culto devido a Deus, é a inclinação ao culto devido a Deus. Deus merece ser adorado, honrado, louvado. E a virtude da religião nos inclina a isso. As pessoas falam: ah, não, eu sou espiritual, mas eu não sou religioso. Quando você fala que você é espiritual e não é religioso, você está cometendo um grande equívoco, porque a religião não é uma denominação, é diferente. Você pode ser uma pessoa religiosa sem denominação, mas você não pode ser uma pessoa espiritual sem ser religiosa, porque a religião é a inclinação a dar um culto a Deus. Entendeu? A adorar a Deus, a inclinação a ter uma intimidade com Deus, entendeu? Então, se você é uma pessoa espirituosa, tem uma espiritualidade, você é uma pessoa religiosa, tá? Religião vem disso. Religião é a inclinação ao culto a Deus. E aqui, continuando, ele diz o seguinte: e é a mais importante das virtudes derivadas da justiça, e supera em perfeição a sua própria virtude cardial e a todas as demais virtudes morais em razão da excelência de seu objeto, o culto devido a Deus. Então, ela é muito mais excelente do que a própria virtude da justiça, porque ela se liga à adoração a Deus, tá? E ele continua dizendo: nesse sentido, é a mais próxima das virtudes teologais, ocupando por conseguinte o quarto lugar na classificação geral de todas as virtudes infusas. Então, a virtude da religião, ela é muito mais próxima da virtude teologal, tá? Por quê? Porque ela se liga diretamente a Deus, tá? E ele vai dizer também o seguinte, ele vai trazer pra gente o seguinte: alguns teólogos consideram a religião como verdadeira virtude teologal, mas sem fundamento algum. Então estão errados em determinar isso, tá? Não advertem que a religião não tem por objeto imediato o próprio Deus, como as teologais, mas o culto devido a Deus, que é algo distinto de Deus. De todas as formas, é certo que é a virtude que mais aproxima e se parece das teologais. Então, é importante que você entenda: a virtude teologal da fé, esperança e caridade são somente essas três. Agora, a virtude da religião, ela não trata diretamente de Deus, tá? Ela não trata diretamente de Deus, ela trata do culto devido a Deus. Ela vai te inclinar a adorar a Deus, mas ela não é um trato diretamente de Deus, ok? Não é, por exemplo, conhecer a Deus como a virtude da fé, esperar em Deus como a virtude da esperança, amar a Deus como a virtude da caridade. Entende? Então ela não se direciona diretamente a Deus em si, ok? Então ela só não é teologal porque ela não trata diretamente de Deus. E aqui ele afirma ainda mais isso: o objeto material da virtude da religião a constitui como os atos internos e externos do culto tributado por nós a Deus. E seu objeto formal ou motivo é a suprema excelência de Deus como primeiro princípio de tudo quanto existe. Tá? Então, a gente vai estar tratando aqui agora desses atos que ele menciona. Tá bom? Então, a virtude da religião, ela literalmente, ela nos dá os atos de adorar a Deus. Ok? Continuando.
A religião tem vários atos internos e externos. Os internos são unicamente 2, a devoção e a oração. Os externos são 7. A adoração, o sacrifício, as oferendas ou oblações, o voto, o juramento, o conjuro e a invocação do santo nome de Deus. E a gente vai ver agora uma por uma para entender melhor, ok? Então, só para a gente entender aqui, há atos internos e externos da virtude da religião. Os internos são esses que a gente já mencionou e os externos são esses outros que mencionamos, ok? Então, a gente precisa entender que se divide em duas coisas. Existem atos internos, que nós vamos praticar, que a gente vai falar primeiro agora, tá? A gente vai falar primeiro dos atos internos. E existem atos externos da religião que nós vamos falar também, tá bom? Então, a gente vai ter aí todos os passos específicos para a gente entender. Então, começando dos internos. Primeiro, a devoção consiste em uma prontidão de ânimo para se entregar às coisas que pertencem ao serviço de Deus. Os verdadeiros devotos estão sempre disponíveis e prontos para tudo quando se refere ao culto ou serviço de Deus. Note-se, todavia, que essa pronta vontade de se entregar a Deus pode provir também da virtude da caridade. Então, desculpa aqui o barulho, mas é que a luz apagou aqui e aí o ar-condicionado está aqui fazendo barulho, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui da virtude da devoção? É uma prontidão de ânimo, né, para se entregar às coisas de Deus que pertencem ao serviço de Deus. Então, os verdadeiros devotos são sempre aquelas pessoas que são disponíveis, prontas e também pode provir da vontade da caridade, tá? Então, às vezes você está lá, uma pessoa devota, por quê? Porque você está amando mais a Deus, tá? Então, a virtude da caridade, a virtude teologal da caridade, pode promover em você devoção, ok? E ele vai dizer isso daqui também pra gente, ó. Ele vai nos explicar aqui. Se pretende-se com ela a união amorosa com Deus. Ou seja, com a devoção você pretende a união amorosa com Deus. Trata-se de um culto de caridade. Se a intenção é o culto a serviço de Deus, é um ato da religião. São duas virtudes que se unem mutuamente. A caridade causa a devoção, enquanto o amor nos prontifica a servir ao amigo. A devoção, por sua vez, aumenta o amor, porque a amizade se conserva e aumenta com os serviços prestados ao amigo. Então, aqui nós temos o ponto para vocês entenderem. Tem em vista, né, a devoção tem em vista a união amorosa com Deus. Tem ligação com a caridade, pois a caridade causa a devoção e a devoção aumenta a caridade. Tá? Então esse aqui é o ponto importante dessa frase que ele diz. Toda essa frase aqui poderia ser resumida desse jeito. Tá? Continuando aqui no livro, Santo Tomás adverte que a devoção, como ato de religião, recai sempre em Deus, não em suas criaturas. Por exemplo, a devoção aos santos não deve terminar neles mesmos, senão em Deus através deles. Nos santos veneramos propriamente o que tem de Deus, ou seja, a Deus neles. Por onde se vê quão equivocados estão aqueles que vinculam sua devoção já não a um determinado santo como causa final da mesma, o que já seria errôneo, mas a uma determinada imagem de um santo, ou da Virgem Maria, fora da qual já não tem devoção alguma. Deve-se corrigir essas coisas com energia, sem deixá-las passar em branco, sob o pretexto de que são gente ignorante, que não entendam essas coisas, etc. Então ele vai dizer o seguinte, eu vou explicar isso aqui um pouquinho para vocês. Primeiro, ele vai nos dar a seguinte coisa para a gente entender. Devoção sempre recai em Deus, não em suas criaturas. A devoção aos santos não se deve terminar neles mesmos. Então, para você entender, o que é a devoção de verdade? Não é você parar na imagem, né? Você está ali venerando uma imagem. Não. Você tem que repetir aqui. Essa imagem me lembra desse santo. E esse santo me lembra dessas virtudes que ele praticou a Deus, dessas graças que ele me trouxe para que viver a santidade. Por exemplo, as santas virgens e mártires, que, em virtude ao amor de Deus, ofertaram a própria vida.
né? Então, elas, por amar tanto a Deus, elas morreram. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de uma santa que foi mártir e virgem, né? Eu estou falando de alguém que ofereceu sua castidade por Deus. Então, a virtude dela se recai a Deus, ok? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que lembrar. E lembrando também que existem classes de culto, tá? Que você precisa entender. O primeiro é a latria, o segundo é a dulia e a terceira, hiperdulia. Tem mais um quarto aqui que nós vamos falar durante a nossa formação de hoje. Então, a latria. A latria, a Deus se venera com o culto de adoração ou de latria, em virtude de sua excelência infinita. É tão própria e exclusiva de Deus que, aplicada a qualquer outra criatura, constitui pecado grave da idolatria. Então, nós, católicos, só adoramos a Deus. Então, temos o culto de latria, somente a Deus. Adorar a Maria seria idolatria. Adorar aos santos seria idolatria. Então, não adoramos a Maria, não adoramos os santos, não adoramos os anjos. Adoramos apenas a Deus. E aqui vale um ponto para você entender. A Eucaristia é culto de adoração, porque ali é Deus, presencialmente, ok? Então Deus se fez carne e habitou entre nós e está na Sagrada Eucaristia. Então a Sagrada Eucaristia é latria, é a adoração. Nós adoramos a Eucaristia porque lá não é uma representação do corpo de Cristo. Lá está o próprio Cristo. Então nós adoramos a Eucaristia, nós adoramos a Deus, ok? Nós acreditamos que Cristo está ali na Eucaristia. Então, adoração somente a Deus. E ele vai nos dar o seguinte ponto agora. Aos santos lhes corresponde o culto de dulia, ou de simples veneração sem adoração. Pelo que possuem de Deus, as suas imagens se lhe devem um culto relativo e referido ao santo mesmo, não à sua mera imagem pintada ou esculpida. Então, ao santo lhe corresponde a dulia, simples veneração sem adoração, pelo que possuem de Deus. Então é importante que você saiba que aos santos você vai ter veneração, respeito, reconhecimento, né? Você vai olhar para ele com admiração. É isso que nós estamos dando ao santo, a sua admiração, porque conseguiram seguir fielmente a Deus. É uma admiração, ok? Aqui é o jeito mais fácil que nós podemos ter para representar, tá? O termo veneração significa aqui admiração, respeito, entende? Respeito e admiração como se fosse ao seu pai, à sua mãe, é esse tipo de respeito, ok? Veneração. E a Virgem Maria, por sua singular dignidade de mãe de Deus, então aqui já está vendo que já está se relacionando com Deus, se deve o culto de hiperdulia, ou de veneração, muito superior à dos santos, mas muito inferior ao culto de latria, que é próprio e exclusivo de Deus. A Virgem Maria se venera, mas não se adora como a Deus. Há um abismo infinito entre ambas espécies de culto. Então, a Maria nós temos hiperveneração, hiperdulia, hiperveneração. Uma veneração, uma admiração de grau muito maior do que aos santos, mas muito menor do que seria uma adoração. Nós respeitamos muito Maria, mas entre Maria e Jesus, nós respeitamos muito mais Jesus. Entende? Mas não que a gente vá desrespeitar Maria. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você deve olhar para Maria com um grande amor, um grande respeito, uma grande admiração. E temos aqui a próxima forma de devoção que nós temos para um outro santo específico. A São José, por sua dignidade alta de esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Aqui já está relacionado de novo com Deus aqui. Então, alguns teólogos qualificam o culto de protodulia, ou seja, o primeiro entre os cultos devidos de dulia devido aos santos. Então, a São José nós admiramos em primeiro lugar entre todos os santos. E depois nós admiramos
os outros santos. Tá bom? Próxima coisa aqui, próximo ato da virtude da religião é a oração. Então, a oração é o segundo trato interior da virtude da religião, que pertence propriamente ao entendimento diferente da devoção, que radica da vontade. Por sua extraordinária importância na vida espiritual, lhe dedicamos integralmente a quarta parte desta obra. Então, nós vamos ter um módulo do nosso curso, da nossa formação, só para oração. Então, a gente não vai se aprofundar muito aqui, tá? Então, é importante que a gente entenda aqui que a oração pertence propriamente à devoção e a devoção radica na vontade, tá? Então a oração se radica na vontade para a gente vivenciar essa espiritualidade. O próximo ponto aqui, a terceira parte da devoção, é a adoração. É um ato externo da virtude da religião, pelo qual testemunhamos o amor e a reverência que merece de nós a excelência infinita de Deus, além de nossa plena submissão ante Ele. De nenhuma maneira podemos ser aplicadas aos santos, nem sequer a Virgem Maria. Só adoramos a Deus. Então aqui eu acho que é isso, não tem muito o que falar, tá? É o ato de testemunhar a reverência a Deus e de nos submetermos a Ele. Ponto, tá? Você se submete a Deus, você está adorando a Deus e você tem a reverência a Ele como Senhor da sua vida. Isso significa adoração, tá? Ele é o Senhor da tua vida. O sacrifício é o principal ato do culto externo público. Consiste na oblação externa de uma coisa sensível, com sua real imolação ou destruição realizada pelo sacerdote em honra a Deus para testemunhar seu supremo domínio sobre nossa submissão rendida a Ele. Na nova lei do Evangelho não há outro sacrifício senão o da Santa Missa, que por sua renovação, incluente do sacrifício do Calvário, dá a Deus uma glória infinita e tem valor superabundante para atrair sobre os homens tantas graças quantas forem necessárias. Já estudamos o que se refere à Santa Missa em outra parte dessa obra. Então a gente já tem aí no nosso canal um vídeo só sobre a missa, tá bom? E sobre o sacrifício da missa. Então aqui é importante que a gente entenda o que? O sacrifício é o principal ato de culto público e externo da religião e consiste na imolação real e exterior de uma coisa sensível realizada por um sacerdote em honra a Deus para testemunhar seu domínio supremo sobre nossa submissão ante Ele. Na nova aliança não há outro sacrifício senão a missa, que em sua renovação incruenta a Deus uma nova glória e uma glória infinita. Então, aqui a gente está falando só da missa. O sacrifício é a missa. A quinta parte aqui é as oferendas ou oblações, que consiste na espontânea doação de uma coisa para o culto divino. São muitas e variadas, e a igreja hoje deixa ao encargo dos legítimos costumes dos povos. Tá? Então aqui temos diversas oferendas. Por exemplo, quer um exemplo bem claro? O jejum. O jejum é uma imolação, é uma oblação, é uma oferenda. Você faz a sua oferenda, você faz uma oferta. Tá? Mas tem outras formas também que você pode estar fazendo, por exemplo, oferecer a Deus o seu trabalho, oferecer a Deus o seu dia, oferecer a Deus alguma coisa específica. A sexta parte é o voto. É uma promessa deliberada e livre feita a Deus de um bem possível e melhor que seu contrário. Seu cumprimento obriga grave ou levemente segundo a importância de matéria sobre qual recai. Sua transgressão voluntária é pecado contra a religião. E caso se trate de uma pessoa consagrada a Deus, sacerdote ou religioso, sua transgressão constitui sacrilégio. Tá? A sétima é o juramento. É a invocação do nome de Deus em testemunho da verdade. E só pode se prestar com a verdade, de juízo e com justiça. Nessa condição é um ato de religião. O oitavo é o conjuro. É o ato da religião que consiste na invocação do nome de Deus
ou de alguma coisa sagrada para obrigar a outro a executar ou abster de alguma coisa, feito com o devido respeito e com as condições necessárias, verdade, justiça e juízo, é lícito e honesto. A igreja o emprega principalmente nos exorcismos contra o demônio. Então, por exemplo, nós temos 2 exemplos aqui para te dar. No exorcismo, o padre fala assim: em nome de Jesus, fala quem você é. Aí o demônio é obrigado, por conjuro, a falar quem ele é. Tá? Ou fala em nome de Jesus por onde você entrou, qual foi a brecha que ele deu. Ele é obrigado a falar. Tá? Então, no exorcismo é desse jeito. Mas você pode usar também em outro jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa assim, ó. Em nome de Deus, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não me perde isto. Não me perde este relicário, porque é muito caro. Então você está falando assim, ó, pelo amor que você tem a Deus, eu te proíbo de perder esse relicário. Ou, pelo amor a Deus, não falte na missa. Entendeu? Você está usando o nome de Deus para obrigar alguém a participar, a fazer alguma coisa importante. Tá? E a 9ª parte aqui é a invocação do nome santo de Deus, que consiste principalmente no louvor externo, como manifestação do fervor interior do santo nome de Deus no culto público ou privado, e é útil e conveniente acompanhá-lo de cantos ou músicas para acender a devoção dos fiéis mais débeis. Então, eu vou utilizar aqui o meu rascunho para explicar um pouquinho melhor para vocês. Por exemplo, como que a gente faz a invocação do nome santo de Deus? Na oração, a gente faz o santo nome de Deus. Na Santa Missa, a gente faz a invocação do santo nome de Deus. Quando a gente está feliz e falando, louvado seja Deus, a gente está fazendo uma invocação do santo nome de Deus. Tá? Agora, o contrário também é verdade. Tá? Contra esse ato de religião, contra a invocação do nome santo de Deus, isso é a invocação do nome de Deus em vão. O nome de Deus é santo e não deve ser pronunciado sem a devida reverência, e por essa razão nunca em vão ou sem causa. Tá? Então é importante que o nome santo de Deus seja pronunciado sempre em momentos de júbilo, de forma justa, por exemplo, para fazer ali um juramento verdadeiro, nunca falso, de fazer, por exemplo, uma obrigação, vamos supor, para obrigar alguém, eu juro em nome de Jesus, em nome de Deus, falar sempre a verdade, né? Por exemplo, durante um julgamento. Então é importante que você entenda bem o que é a virtude da religião, tá bom? Na semana que vem, nós vamos, na semana que vem nós vamos ter o estudo da virtude da piedade, tá? Então, para você que ainda não conhece a virtude da piedade, nós vamos estar tendo a nossa formação semana que vem, tá bom? Eu espero por você, que Deus abençoe. Se não me engano, vai sair numa quarta, tá? Esse próximo episódio. E depois nós estamos à sexta também, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande beijo, fiquem todos com Deus, tchau, tchau, um grande abraço.